O sol penetrava timidamente pelas frestas da cortina de chita, desbotada no pequeno apartamento de Dona Jurema, no bairro da Liberdade, em São Paulo. Aos 63 anos, suas mãos enrugadas ainda mantinham a precisão invejável com a agulha, apesar das dores nos dedos que já anunciavam uma artrite incipiente. O apartamento, um conjunto de 2 cômodos situado nos fundos de um casarão antigo adaptado, servia tanto de lar quanto de ateliê para a costureira que havia criado sozinha 3 filhos após a morte prematura do marido, 25 anos atrás. A campainha tocou às 9 da manhã em ponto. Jurema ajeitou o coque grisalho, tirou o avental e abriu a porta com um sorriso acolhedor. "Bom dia, Dona Jurema. Trouxe mais trabalho para a senhora." Era Neide, secretária do escritório de advocacia Albuquerque em Associados, cliente fiel há mais de 10 anos. "Entre, minha filha. Aceita um cafezinho?" Neide entrou carregando uma sacola de papel pardo com o logotipo dourado do escritório. "Hoje não posso demorar. O Dr. Ricardo está com a agenda lotada e pediu urgência neste serviço." Jurema assentiu enquanto recebia a sacola. Dentro havia um terno italiano azul marinho de corte impecável, visivelmente caro. O que aconteceu desta vez? O de sempre. Ele engordou um pouco e o terno não está fechando direito. O coitado vive à base de comida de restaurante e não tem tempo para academia. Neide baixou o tom de voz. "E tem audiência importante semana que vem. Um caso grande de uma construtora. Precisa estar impecável." Jurema desdobrou o terno sobre a pequena mesa de trabalho. Seus olhos experientes já identificavam exatamente onde precisaria ajustar. Dr. Ricardo Albuquerque era um dos sócios mais jovens e promissores do escritório, com apenas 35 anos e já responsável pelos maiores casos. Filho do fundador, tinha a reputação de ser brilhante nos tribunais, mas implacável e frio com seus opositores. "Fica pronto até sexta-feira, sem falta. O Dr. Ricardo está com pressa mesmo?" "Muita. Se puder entregar antes, melhor ainda." Jurema sorriu. "Oi, vou fazer o possível, minha filha." Depois que Neide saiu, Jurema tirou suas medidas precisas com a fita métrica amarelada pelo uso. Abriu sua caixa de linhas importadas. Um luxo que se permitia por entender que qualidade no material significava qualidade no resultado final. Escolheu uma linha azul marinho de tom idêntico ao do tecido do terno. Enquanto começava a marcar com alfinetes os pontos de ajuste, Jurema ligou a pequena televisão de tubo que mantinha sobre uma mesa no canto do ateliê. O noticiário mostrava imagens de uma comunidade na periferia de São Paulo que havia sofrido com um deslizamento após as fortes chuvas do mês anterior. Dezenas de famílias desabrigadas. "Nossa Senhora, que tristeza!" murmurou Jurema, lembrando-se de sua própria infância numa comunidade semelhante no Nordeste, antes de migrar para São Paulo ainda adolescente. Aquelas imagens despertavam nela lembranças dolorosas, mas também uma profunda gratidão pelo caminho que havia trilhado. O noticiário cortou para uma entrevista com um homem alto, de cabelos grisalhos e rosto severo. Dr. Eduardo Albuquerque, pai de Ricardo e fundador do escritório. Falava sobre a ação que movia contra a prefeitura em nome dos moradores da comunidade atingida. Essas pessoas perderam tudo que tinham por negligência do poder público. "Vamos lutar até o fim para garantir a indenização justa a que tem direito", afirmava com voz grave e firme. Jurema sorriu discretamente. Conhecia Eduardo há muitos anos e sabia que, apesar de sua imagem pública severa, tinha um coração generoso, muito diferente do filho, que parecia ter herdado apenas o talento jurídico, mas não a compaixão do pai. Enquanto trabalhava com precisão no terno de Ricardo, o telefone tocou. Era sua filha mais nova, Luísa, professora numa escola municipal. "Mãe, tudo bem? A senhora já tomou os remédios hoje?" "Já, filha. Não se preocupe. Estou trabalhando naquele terno do Dr. Ricardo. Sabe? O advogado, filho do Dr. Eduardo. Aquele metido que nem olha na sua cara quando vai buscar as roupas. Mãe, a senhora devia cobrar mais caro dele." Jurema riu. "É o trabalho, filha. E paga bem. Não posso reclamar. O Dr. Eduardo sempre foi bom comigo, desde que comecei a trabalhar para o escritório." Ela fez uma pausa. "E você? Como vai com aquela situação na escola?" "Melhorou um pouco. A diretora finalmente entendeu que precisamos de mais segurança depois daquele caso de drogas no pátio. Contrataram 2 guardas novos."
Jurema suspirou aliviada. A escola onde Luísa dava aulas ficava numa área complicada, e as preocupações maternas nunca cessavam, mesmo com a filha já adulta. Você vem almoçar domingo? Seu irmão vai trazer o netinho. Claro que vou, mãe. Não perderia o seu feijão por nada. Depois de desligar, Jurema voltou ao trabalho com ainda mais determinação. Aquele terno ficaria perfeito, como tudo que saía de suas mãos. Era seu orgulho profissional. Nunca entregar nada menos que excelência. Não importava para quem fosse o serviço. Na televisão, uma propaganda de perfume de luxo mostrava modelos em carros caros e festas sofisticadas. Jurema sorriu para si mesma. Seu luxo era outro. A família reunida aos domingos. O prazer de ver um trabalho bem feito. A independência conquistada com tanto sacrifício. Tudo que os Albuquerque, com todo o seu dinheiro, talvez nunca entendessem. Por um momento, seus pensamentos voltaram a 20 anos atrás, a uma noite de tempestade que havia mudado para sempre sua relação com aquela família. Balançou a cabeça, afastando a lembrança. Algumas histórias era melhor deixar guardadas, como os retalhos preciosos que conservava em sua caixa de madeira entalhada, lembranas que ninguém precisava conhecer. Concentrou-se novamente no terno de Ricardo. Seus dedos moviam-se com a precisão de décadas de experiência, enquanto o noticiário, ao fundo, anunciava mais uma crise política em Brasília. O mundo lá fora seguia seu curso, mas ali, naquele pequeno ateliê na Liberdade, o tempo parecia seguir um ritmo próprio, marcado pelo suave movimento da agulha entrando e saindo do tecido fino italiano. O escritório Albuquerque em Associados ocupava os 3 últimos andares de um imponente edifício comercial na Avenida Paulista. No 20º andar, Ricardo Albuquerque revisava pela 3ª vez os documentos do caso Horizonte Construtora versus Associação de Moradores da Vila Esperança. Seus olhos castanhos escuros, emoldurados por discretos óculos de armação italiana, percorriam rapidamente as linhas do contrato, buscando qualquer brecha que pudesse explorar. Doutor Ricardo, café? Perguntou Márcia. Sua assistente pessoal, uma jovem eficiente que já sabia antecipar cada necessidade do chefe. Forte e sem açúcar, por favor, respondeu sem tirar os olhos dos documentos. E veja se a Neide já levou meu terno para a costureira. Preciso dele impecável para a audiência preliminar de terça. Já levou sim, doutor. Dona Jurema prometeu entregar até sexta-feira. Ricardo finalmente ergueu os olhos. Até sexta? A audiência é na terça. Isso não me dá margem para nenhum ajuste adicional caso seja necessário. A Neide explicou a urgência. Mas Márcia hesitou. Mais o quê? Ligue para a costureira e diga que preciso do terno até quinta-feira, no máximo. Seu tom não admitia contestação. Sim, senhor. Ricardo voltou aos documentos enquanto Márcia saía. O caso era complexo, mas promissor. A Horizonte Construtora, um de seus maiores clientes, estava processando uma associação de moradores que impedia o avanço de um projeto imobiliário na região da Vila Esperança, alegando irregularidades ambientais. Caso ganhasse, sua participação nos lucros do escritório aumentaria significativamente, aproximando-o ainda mais da posição de sócio majoritário que tanto almejava. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Entre. Eduardo Albuquerque, seu pai, entrou na sala com sua presença imponente, apesar dos 65 anos. Alto, cabelos grisalhos perfeitamente aparados e postura ereta, ainda comandava respeito instantâneo onde quer que fosse. Como está o caso da Horizonte? Perguntou sem rodeios. Praticamente garantido. Aquela associação não tem recursos para contratar um time jurídico à altura. Estão com um advogado recém-formado e mal conseguem organizar a documentação básica. Ricardo sorriu com satisfação. Vou finalizar isso em 2 audiências, no máximo. Eduardo não retribuiu o sorriso. Sentou-se na cadeira à frente da mesa do filho. Ricardo, você estudou a fundo o impacto ambiental desse empreendimento? Claro. Temos 3 pareceres técnicos atestando a viabilidade e conformidade com a legislação. Pareceres pagos pela Horizonte, pontuou Eduardo, com voz grave. Ricardo largou sua caneta Montblanc sobre a mesa, num gesto de impaciência. Pai, não vamos começar com isso de novo. Somos advogados, não ambientalistas. Nosso trabalho é defender os interesses do cliente dentro da lei, e é exatamente o que estou fazendo.
Eduardo observou o filho por alguns segundos antes de responder. Você lembra por que fundei este escritório? Para construir o maior e mais respeitado escritório de advocacia de São Paulo, objetivo que estamos muito próximos de alcançar, respondeu Ricardo, mecânico. Não. Fundei este escritório para fazer justiça, para usar o conhecimento jurídico como ferramenta de transformação social. O sucesso financeiro veio como consequência, não como objetivo. Ricardo conteve um suspiro. Conhecia bem aquele discurso idealista do pai, que contrastava com a realidade competitiva do mercado jurídico atual. Pai, com todo respeito, os tempos mudaram. Se quisermos manter nossa posição, precisamos atender os grandes clientes. Isso significa, às vezes, pegar casos que não agradam a todos. Eduardo levantou-se lentamente. Só te peço que olhe além do processo, Ricardo. Aquela comunidade existe há décadas. Há famílias, histórias, vidas que serão afetadas por essa decisão. Famílias que serão devidamente indenizadas conforme a lei, rebateu Ricardo. A lei nem sempre contempla o valor real de um lar, respondeu Eduardo, dirigindo-se à porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. O seu terno para a audiência já está pronto? Estará na quinta-feira. Dona Jurema sempre faz um trabalho excelente, não é? Poucas pessoas têm esse cuidado artesanal hoje em dia. Eduardo tinha um olhar nostálgico. Sua mãe adorava as roupas que ela fazia. Com a menção de sua mãe, falecida há 10 anos, Ricardo sentiu um aperto no peito que rapidamente disfarçou. Sim, ela é competente. Mais que competente, Ricardo. É uma artista. Eduardo fez uma pausa. E uma amiga da família há mais tempo do que você imagina. Depois que o pai saiu, Ricardo voltou aos documentos, mas sua concentração havia sido quebrada. Abriu a gaveta da mesa e retirou um porta-retratos prateado com a foto de sua mãe, Beatriz. Seu sorriso doce contrastava tanto com a severidade natural dos Albuquerque. Beatriz havia sido o coração da família, a mediadora, a que suavizava os conflitos entre pai e filho, tão semelhantes em temperamento forte e tão diferentes em visão de mundo. Seu telefone tocou, trazendo-o de volta ao presente. Dr. Ricardo. O Dr. Mendonça da Horizonte na linha 1. Passe a ligação, Márcia. Ricardo endireitou-se na cadeira, ajustou a gravata e assumiu sua persona profissional perfeita, enquanto guardava a foto da mãe novamente na gaveta. Não havia espaço para sentimentalismo no mundo que construía para si. Dr. Mendonça, bom dia. Estava justamente revisando a estratégia para a audiência. Do outro lado do vidro que separava seu escritório do corredor, Márcia observava o patrão. Admirava sua competência e determinação. Mas às vezes, como naquele momento em que o vira olhando a foto da mãe, perguntava-se se havia algo mais por trás daquela fachada de perfeição profissional. Enquanto isso, no térreo do edifício, Eduardo Albuquerque entrava em seu carro, pensativo. Pegou o celular e discou um número que conhecia de cor. Dona Jurema? Eduardo Albuquerque. Como está o terno do meu filho? Sim, entendo a urgência. Não se preocupe. Não, por favor, mantenha a data combinada. Sexta-feira está ótimo. Ele precisa aprender a ter paciência. Eduardo sorriu ao desligar. Talvez fosse hora de Ricardo conhecer certas histórias do passado. Histórias que poderiam finalmente fazer o brilhante advogado enxergar além dos processos e códigos que dominavam sua vida. Naquela mesma tarde, enquanto o sol começava sua descida gradual no horizonte paulistano, Jurema recebia uma visita inesperada em seu pequeno ateliê. Luísa, sua filha mais nova, apareceu com olhos vermelhos e expressão abalada. Minha filha, o que aconteceu? Jurema largou imediatamente o terno de Ricardo que estava ajustando e correu para abraçar a filha. Luísa, 32 anos, professora de história na rede pública, desabou no pequeno sofá florido do ateliê. Mãe, a escola vai ser fechada para dar lugar a um empreendimento imobiliário. Chegou o comunicado hoje. Jurema sentou-se ao lado da filha, segurando suas mãos. Como assim? Uma escola municipal não pode ser fechada assim, do nada. Aparentemente pode. O terreno foi vendido há anos para uma construtora, mas havia um contrato de comodato que permitia o funcionamento da escola até que o projeto fosse aprovado. Luísa respirou fundo, tentando conter as lágrimas.
Agora o projeto foi aprovado. Temos até o final do semestre para desocupar. Nossos alunos serão transferidos para escolas a quilômetros de distância. E os professores? Redistribuídos pela rede. Mas isso não é o pior, mãe. A maioria dos nossos alunos vem de famílias que mal conseguem mantê-los nessa escola que é perto de casa. Como vão estudar longe? Muitos vão abandonar os estudos. Jurema apertou as mãos da filha entre as suas, sentindo aquela dor como se fosse própria. E não tem nada que possam fazer? Uma audiência pública, uma manifestação. A Associação de Moradores já tentou barrar o projeto alegando impacto ambiental e social, mas pelo visto, perdeu na justiça. A construtora é poderosa, tem os melhores advogados. Luísa enxugou as lágrimas com as costas da mão. Sabe o que é pior? Nem nos avisaram direito. Foi tudo decidido em reuniões fechadas. E quando soubemos, já estava tudo assinado. Um estalo de reconhecimento passou pelos olhos de Jurema. Como se chama essa construtora, filha? Horizonte Construtora. Por quê? Jurema olhou instintivamente para o terno azul marinho esticado em seu manequim. Sentiu um nó no estômago. Só curiosidade. Disfarçou, levantando-se para buscar um copo de água para a filha. Tome, beba um pouco e respire fundo. Enquanto Luísa bebia a água, Jurema olhava pela janela, pensativa. Lembrava-se claramente da conversa telefônica com Eduardo Albuquerque mais cedo. Ricardo estava cuidando do caso de uma construtora, certamente a mesma Horizonte. A coincidência era dolorosa demais para ser ignorada. Mãe, desculpe aparecer assim, desabando. Sei que a senhora tem trabalho para entregar. Não diga bobagens, minha filha. Você sempre vem em primeiro lugar. Jurema acariciou os cabelos da filha, como fazia quando ela era pequena. Vamos pensar juntas no que pode ser feito. Não tem muito o que fazer, mãe. Já contratamos um advogado, mas ele é recém-formado. Trabalha praticamente de graça porque foi nosso aluno. Diz que as chances são mínimas. Jurema voltou ao manequim onde o terno de Ricardo esperava. Seus dedos experientes tocaram o tecido italiano finíssimo, avaliando o corte. Às vezes, filha, a vida dá voltas que a gente nem imagina. O que quer dizer com isso, mãe? Nada específico, só que não devemos perder a esperança. Jurema olhou para o relógio na parede. Já são quase 6. Você já comeu alguma coisa hoje? Luísa balançou a cabeça negativamente. Então vamos jantar. Fiz aquela sopa de mandioquinha que você adora. Durante o jantar, Jurema ouvia atentamente enquanto Luísa falava sobre seus alunos, sobre como a escola era mais que um lugar de aprendizado. Era um refúgio seguro para muitas crianças da comunidade. Sua mente, porém, trabalhava em outra direção. Lembranças de 20 anos atrás retornavam como flashes. Uma noite de tempestade, o hospital, a gratidão nos olhos de Beatriz Albuquerque. Depois que Luísa foi embora, um pouco mais calma, mas ainda visivelmente abalada, Jurema voltou ao terno de Ricardo. Trabalhava sempre com meticulosidade, mas agora cada ponto parecia carregar um peso diferente. O tecido sob seus dedos representava mais que um trabalho bem pago. Era um elo com uma família que, sem saber, estava novamente entrelaçada com a sua própria. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Alô? Dona Jurema? É a Márcia, assistente do Dr. Ricardo Albuquerque. Boa noite, Márcia. Aconteceu alguma coisa? O Dr. Ricardo gostaria de saber se é possível adiantar a entrega do terno para quinta-feira. A audiência é na terça, e ele precisa experimentar antes, caso sejam necessários ajustes. Jurema olhou para o terno, já quase pronto. Poderia facilmente entregá-lo na quinta ou até antes. Mas a conversa com Eduardo mais cedo e a situação de Luísa pesavam em sua consciência. Infelizmente não será possível, Márcia. Tenho outros compromissos que não posso adiar. Mas garanto que estará pronto na sexta-feira pela manhã, como combinado inicialmente. Um breve silêncio do outro lado da linha. O Dr. Ricardo não vai ficar satisfeito com essa resposta, Dona Jurema. Entendo, minha filha, mas é o melhor que posso fazer. Sua voz era firme, mas gentil. Diga ao Dr. Ricardo que o terno estará perfeito como sempre. Após desligar, Jurema suspirou profundamente. Pegou do fundo de uma gaveta uma caixa de madeira entalhada que raramente abria. Dentro, entre outros objetos pessoais, havia uma foto amarelada. Jurema muito mais jovem, ao lado de Beatriz Albuquerque, ambas sorrindo.
No verso, uma data e uma frase escrita à mão. Para minha salvadora. Gratidão eterna. Jurema fechou os olhos, recordando. No dia seguinte, ligaria para Eduardo. Havia chegado o momento de relembrar antigas promessas, por mais que isso significasse expor um passado que mantivera em silêncio por décadas. Voltou ao terno, seus dedos movendo-se com ainda mais precisão agora. Cada ponto, invisível aos olhos de quem usaria a peça, carregava não apenas o fio, mas também uma história que permanecia oculta nas entrelinhas do tempo. Como costumava dizer sua avó, que lhe ensinara o ofício. Os pontos que não se veem são os que sustentam a costura mais forte. A manhã de quinta-feira amanheceu com um céu carregado sobre São Paulo. A meteorologia previa chuvas fortes para o final do dia, reminiscentes daquelas que haviam causado transtornos na cidade semanas antes. No escritório Albuquerque em Associados, Ricardo revirava papéis em busca de um documento importante para a audiência de terça-feira. Sua expressão demonstrava mais tensão que o habitual. Márcia chamou através do interfone. A assistente apareceu quase instantaneamente. Sim, doutor. O relatório ambiental complementar da Horizonte. Onde está? Na pasta azul, senhor. Separei todos os documentos ontem, conforme solicitado. Ricardo encontrou a pasta e extraiu o relatório, folheando-o rapidamente. E meu terno? A costureira confirmou a entrega para amanhã? Sim, Dona senhor. Jurema garantiu que estará pronto pela manhã. Espero que esteja. Não quero correr riscos. Márcia hesitou por um instante antes de falar. Doutor Ricardo, seu pai pediu para lembrá-lo do almoço de hoje. Ricardo franziu o senho. Que almoço? No restaurante Fazano, ao meio-dia. Ele disse que é importante. Não tenho tempo para almoços hoje, Márcia. Ligue para ele e desmarque. Com todo respeito, doutor. Seu pai enfatizou a importância. Disse que tem relação com o caso Horizonte. Isso capturou a atenção de Ricardo. Eduardo raramente interferia diretamente em seus casos desde que assumira a liderança da área corporativa do escritório. Se queria discutir o caso Horizonte, devia ser algo significativo. Tudo bem. Reorganize minha agenda para liberar o horário do almoço. Quando Márcia saiu, Ricardo voltou ao relatório ambiental, mas sua mente divagava. O comportamento do pai nos últimos dias estava diferente, mais insistente em suas opiniões sobre o caso, mais nostálgico em suas referências ao passado. Havia algo que não estava sendo dito. Às 11h45, Ricardo deixou o escritório, orientando Márcia a transferir apenas chamadas urgentes para seu celular. O céu estava cada vez mais escuro, prenunciando a tempestade que se formava. O Fazano, um dos restaurantes mais elegantes da cidade, ficava a poucos quarteirões. Ricardo preferiu ir caminhando, aproveitando para organizar os pensamentos. Ao chegar, foi conduzido à mesa onde seu pai já o aguardava, acompanhado de uma mulher que Ricardo não esperava ver ali. Dona Jurema. Pai? A surpresa em seu rosto era evidente. Eduardo levantou-se para cumprimentar o filho. Ricardo, que bom que veio. Creio que você já conhece Dona Jurema. Ricardo apertou a mão da costureira com uma formalidade distante. Claro. Bom dia, senhora. Espero que meu terno esteja pronto para amanhã, como combinado. Estará, doutor. Sem falta. Jurema sorriu serenamente, mas seus olhos carregavam uma expressão que Ricardo não conseguiu decifrar. Sente-se, filho. Pedi um vinho que você vai apreciar. Eduardo fez um gesto para o garçom, que se aproximou com uma garrafa de tinto. Ricardo sentou-se, claramente desconfortável com a situação. Não entendo, pai. Você disse que queria discutir o caso Horizonte. E quero. Mas antes, precisamos contextualizar algumas coisas. Eduardo olhou para Jurema, como se pedindo permissão para continuar. Ela assentiu discretamente. Ricardo, você se lembra daquela tempestade de 2005? A que causou o deslizamento no Morumbi? Ricardo franziu o senho, tentando recordar. Vagamente. Eu tinha o quê? 15 anos? 16, corrigiu Eduardo. Foi uma das piores que São Paulo já causou estragos por toda a cidade, especialmente nos bairros mais vulneráveis. O que isso tem a ver com o caso Horizonte? Paciência, filho. Nem tudo na vida são atalhos. Eduardo serviu o vinho para os três. Naquela noite, sua mãe estava voltando de uma reunião beneficente. O motorista teve um mal súbito e o carro saiu da pista, caindo numa área alagada próxima a uma comunidade. Ricardo sentiu um aperto no peito.
Lembrava-se agora, vagamente, do acidente de sua mãe, mas nunca soube detalhes. Beatriz raramente falava sobre o ocorrido, tratando-o como um incidente menor que preferia esquecer. Ela poderia ter morrido, continuou Eduardo, sua voz ficando mais grave. O carro estava afundando. A tempestade dificultava qualquer resgate oficial. Os noticiários já anunciavam mortes em vários pontos da cidade. Ricardo olhou para Jurema, começando a entender sua presença ali. E a senhora? Estava lá? Jurema tomou um pequeno gole de vinho antes de responder. Eu morava na comunidade da Vila Esperança, Dr. Ricardo. A mesma que sua construtora cliente quer remover agora. Estava voltando de buscar minha filha mais nova na casa de uma amiga quando vi o carro. Eduardo segurou a mão de Jurema sobre a mesa, num gesto de profundo respeito. Dona Jurema entrou na água, arrombou a janela do carro e tirou Beatriz de lá segundos antes do carro afundar completamente. Arriscou a própria vida. Ricardo permaneceu em silêncio, assimilando a informação. Olhava para a costureira como se a visse pela primeira vez. Aquela senhora de aparência simples, com suas mãos marcadas pelo trabalho, havia salvo sua mãe? O depois do resgate, prosseguiu Eduardo. Dona Jurema levou Beatriz para sua casa, cuidou dela, secou suas roupas, deu-lhe abrigo até que a tempestade amainasse e eu pudesse buscá-la. Sua mãe já estava com a saúde frágil na época. Poderia facilmente ter desenvolvido uma pneumonia ou pior. Mas por que nunca soube disso? Perguntou Ricardo. Sua voz um misto de confusão e incredulidade. Sua mãe não gostava de falar do assunto. Trazia à tona sua fragilidade, algo que ela sempre tentou esconder de você. Eduardo fez uma pausa. Mas ela nunca esqueceu o que Dona Jurema fez. Por isso insistiu que ela se tornasse nossa costureira exclusiva, para ajudá-la financeiramente sem ferir seu orgulho profissional. Ricardo olhou para a costureira, notando pela primeira vez a dignidade serena em sua postura, a bondade em seus olhos. Agradeço o que fez por minha mãe, Dona Jurema. Realmente. Mas continuo sem entender a relação com o caso que estou tratando agora. Jurema finalmente falou, sua voz calma, mas firme. Dr. Ricardo, a Vila Esperança pode parecer apenas um conjunto de casas simples para quem vê de fora. Mas é uma comunidade viva, onde pessoas como eu criaram seus filhos, construíram suas vidas. A escola municipal que sua construtora quer demolir educou meus 3 filhos, inclusive Luísa, que agora é professora lá. Ricardo engoliu em seco, sentindo o peso das coincidências se acumulando. Sua mãe, depois daquela noite, tornou-se uma grande apoiadora da nossa comunidade. Discretamente, ajudou a fundar a biblioteca comunitária, fez doações para a reforma da escola, criou um programa de bolsas para os jovens mais promissores. Jurema fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de Ricardo. Ela entendeu que comunidades não são obstáculos ao progresso, doutor. São o próprio progresso, construído tijolo por tijolo, dia após dia, com as mãos de pessoas comuns. O garçom aproximou-se para anotar os pedidos, dando a Ricardo um momento para absorver tudo aquilo. Sentia-se desconfortável, dividido entre a admiração recém-descoberta por Jurema e a lealdade profissional ao seu cliente. Entendo o que estão tentando fazer, disse finalmente, depois que o garçom se afastou. Mas tenho um dever fiduciário com meu cliente. A Horizonte Construtora tem todos os direitos legais sobre aquele terreno. Ninguém está questionando a legalidade do processo, filho, respondeu Eduardo calmamente. Estamos falando de algo além das leis escritas. Estamos falando de reconhecer o valor humano de uma comunidade. E o que esperam que eu faça? Que abandone o caso? Que traia meu cliente? A irritação começava a transparecer na voz de Ricardo. Jurema interveio com sua voz tranquila. Ninguém está pedindo isso, Dr. Ricardo. Só queremos que olhe para além dos papéis, que veja as pessoas. Especificamente, acrescentou Eduardo. Queremos convidá-lo a visitar a escola antes da audiência, conhecer os professores, os alunos, entender o que está em jogo. Ricardo ajustou a gravata, visivelmente desconfortável. Não vejo como isso ajudaria qualquer uma das partes. Sua mãe costumava dizer que entender o contexto humano de qualquer disputa é o primeiro passo para uma resolução verdadeiramente justa, disse Eduardo. Foi ela quem me ensinou que a lei sem compaixão é apenas uma arma na mão do mais forte. A menção de sua mãe atingiu Ricardo como um golpe certeiro.
Beatriz havia sido a bússola moral da família, a voz da moderação e da empatia. Nos anos após sua morte, Ricardo havia se dedicado completamente à profissão, construindo uma carreira brilhante, mas talvez perdendo algo daquela humanidade que sua mãe tanto valorizava. E quando seria essa visita? Perguntou, finalmente. Hoje à tarde, respondeu Jurema. Minha filha Luísa, que é professora lá, poderia mostrar-lhe tudo. Ricardo consultou seu relógio de pulso. Tenho uma reunião importante às 3, que posso facilmente conduzir em seu lugar, completou Eduardo. A menos que tema ver algo que possa abalar suas convicções neste caso. Era um desafio direto, e ambos sabiam disso. A relação entre pai e filho sempre fora marcada por essa tensão competitiva, pelo desejo de Ricardo de provar seu valor independente do nome que carregava. Tudo bem, cedeu Ricardo. Irei até lá depois do almoço. Mas não prometo nada. O almoço transcorreu em uma conversa menos tensa, com Jurema contando histórias dos anos em que trabalhara com Beatriz, revelando uma face da mãe de Ricardo que ele pouco conhecia. Uma mulher engajada socialmente, que usava discretamente sua posição privilegiada para ajudar comunidades vulneráveis. Terminada a refeição, Ricardo chamou o motorista para levá-lo até a Vila Esperança. No caminho, observava pela janela do carro a transformação gradual da paisagem urbana, dos arranha-céus imponentes do centro financeiro às construções mais modestas da periferia. A chuva começava a cair quando o carro parou em frente à Escola Municipal Professor Paulo Freire. O prédio simples, pintado de azul claro já desbotado, não impressionava pela arquitetura, mas o pátio coberto fervilhava de vida com crianças correndo durante o intervalo das aulas. Na entrada, uma jovem mulher de aproximadamente 30 anos aguardava sob um pequeno toldo para se proteger da chuva que aumentava. Era Luísa, a filha de Jurema, que Ricardo reconheceu imediatamente pela semelhança com a mãe. Os mesmos olhos expressivos, embora em um rosto mais jovem. Doutor Albuquerque? Sou Luísa, filha de Dona Jurema. Obrigada por vir. Seu tom era educado, mas Ricardo percebeu certa reserva, até mesmo uma hostilidade velada. Por favor, me chame de Ricardo. Ele estendeu a mão, que ela apertou brevemente. Sua mãe e meu pai me convenceram que eu deveria conhecer a escola antes da audiência. Então vamos começar. Luísa não sorriu. A chuva está piorando. Melhor aproveitarmos enquanto podemos andar pelo pátio. À medida que caminhavam pelo espaço escolar, Luísa explicava com paixão visível cada aspecto do trabalho realizado ali. A biblioteca construída com doações, o laboratório de informática mantido com equipamentos reaproveitados, a horta comunitária que alimentava a merenda escolar. Aqui é nossa sala de música. Conseguimos os instrumentos através de um projeto cultural no ano passado. Luísa abriu a porta de uma sala onde algumas crianças praticavam flauta doce sob a orientação de um professor jovem. Muitos de nossos alunos nunca teriam contato com educação musical se não fosse por este espaço. Ricardo observava tudo com interesse crescente. Nunca havia estado em uma escola pública antes, e a realidade que encontrava era muito diferente da imagem que construíra em sua mente. E ali, continuou Luísa, indicando uma sala no final do corredor. É nossa sala de reforço. Crianças com dificuldades de aprendizado recebem atenção especial depois do horário regular. Enquanto falava, uma menina de aproximadamente 8 anos saiu correndo da sala e abraçou Luísa pelas pernas. Professora, consegui ler o texto inteiro hoje. Que maravilha, Janaína. Estou muito orgulhosa de você. Luísa afagou os cabelos da menina com carinho genuíno. A criança olhou curiosa para Ricardo em seu terno impecável. Esse moço vai ser nosso professor também? Luísa hesitou antes de responder. Não, Janaína. O Dr. Ricardo é advogado e está só conhecendo nossa escola hoje. Você vai ajudar a gente a não ter que mudar de escola? Perguntou a menina, seus olhos grandes fixos em Ricardo. Minha mãe disse que vamos ter que estudar longe e ela não vai poder me levar porque trabalha. Ricardo sentiu um nó na garganta. Até aquele momento, o caso era apenas números, documentos, estratégias jurídicas. Agora tinha um rosto, o de Janaína e de dezenas de outras crianças que passavam pelos corredores. Janaína, volte para a sala agora. O professor está esperando, disse Luísa suavemente. Quando a menina se afastou, virou-se para Ricardo. Desculpe por isso.
Não precisa se desculpar, respondeu ele, ainda perturbado pela pergunta direta da criança. Um estrondo de trovão interrompeu a conversa. A chuva agora caía com força, batendo ruidosamente no telhado da escola. Venha, vamos para minha sala. Luísa guiou-o até uma pequena sala onde mapas e cartazes históricos decoravam as paredes. Esta é a realidade que enfrentamos, Dr. Ricardo. Não é apenas um prédio que sua construtora quer demolir. É o futuro de cada uma daquelas crianças. Ricardo aproximou-se da janela, observando o pátio agora vazio devido à chuva forte. Quantos alunos tem a escola? 423. A maioria de famílias que vivem na comunidade ao redor, famílias que não teriam como levar seus filhos para escolas distantes. E para onde irão se a escola for fechada? Serão distribuídos entre 3 escolas diferentes, a mais próxima a quase 4 quilômetros daqui. Sem transporte escolar garantido. Luísa se aproximou. Sabe o que isso significa na prática? Evasão escolar. Crianças sem supervisão durante o dia. Vulneráveis ao tráfico, ao trabalho infantil, a todo tipo de risco. Ricardo manteve-se em silêncio, processando as informações. Sua mente de advogado buscava automaticamente contra-argumentos, soluções alternativas, compensações possíveis. Mas algo dentro dele, talvez a voz de sua mãe, questionava se qualquer compensação financeira poderia realmente substituir o que aquela escola representava. A chuva intensificou-se ainda mais, transformando-se em uma verdadeira tempestade. As luzes da escola piscaram algumas vezes e então se apagaram completamente. Droga! Caiu a energia, murmurou Luísa. Isso tem acontecido com frequência nas chuvas fortes. Do corredor escuro vieram sons de crianças assustadas. Luísa saiu rapidamente da sala, com Ricardo logo atrás. Nos minutos seguintes, ele observou admirado como Luísa e os outros professores rapidamente organizaram os alunos, acalmando os menores, distribuindo lanternas de emergência, transformando o que poderia ser caos em uma situação controlada. Nós treinamos para isso, explicou Luísa quando retornou. Vivemos em uma área vulnerável. Precisamos estar preparados para emergências. Através das janelas, Ricardo podia ver a chuva torrencial formando pequenos riachos no pátio da escola. A água começava a se acumular perigosamente. Deveríamos sair daqui, disse, preocupado. Não podemos. A rua principal já deve estar alagada. Luísa apontou para um mapa de evacuação na parede. Esta escola foi adaptada para servir como abrigo temporário, justamente porque está em um ponto mais alto da comunidade. Já abrigamos famílias inteiras durante enchentes anteriores. Ricardo sentiu seu celular vibrar no bolso. Era Márcia, sua assistente. Doutor Sr. Ricardo, está tudo bem? As notícias estão mostrando alagamentos sérios na Zona Leste. O Dr. Eduardo está preocupado. Estou bem, Márcia. Preso na escola devido à chuva, mas em segurança, ele hesitou antes de continuar. Escute, preciso que você faça algo. No arquivo do caso Horizonte, deve haver um estudo de impacto socioambiental completo, não apenas aquele resumo que temos usado. Encontre-o e envie para meu e-mail assim que possível. Senhor, já procurei esse documento antes. A construtora nunca nos forneceu a versão completa, apenas o resumo executivo com as conclusões favoráveis ao projeto. Ricardo franziu o senho. Como assim? É obrigatório ter o estudo completo para a aprovação do projeto. Posso verificar com o departamento jurídico da Horizonte, mas até onde sei, trabalhamos apenas com o resumo desde o início. Faça isso, Márcia. É urgente. Ricardo desligou, pensativo. Algum problema? Perguntou Luísa, que supervisionava alguns alunos arrumando colchonetes no corredor. Talvez. Ricardo hesitou antes de compartilhar suas suspeitas. É possível que o estudo de impacto ambiental que embasou todo o processo não seja tão sólido quanto parecia. Um novo estrondo de trovão sacudiu o prédio, seguido pelo barulho alarmante de água correndo com força. Luísa correu para a janela. Meu Deus! O muro dos fundos cedeu. A água está invadindo o pátio inferior. Ricardo viu pela janela a cena alarmante. Uma onda de água barrenta avançava pelo pátio da escola, carregando detritos, aproximando-se perigosamente do prédio principal. Precisamos elevar tudo o que estiver no primeiro andar, comandou Luísa, imediatamente assumindo o controle da situação. Ricardo, pode nos ajudar a levar os materiais da biblioteca para o andar superior?
Sem hesitar, Ricardo tirou o paletó, arregaçou as mangas da camisa e seguiu Luísa. Nas próximas 2 horas, trabalhou lado a lado com professores, funcionários e alguns pais que haviam chegado para buscar seus filhos e acabaram presos pela enchente. Carregaram livros, computadores, instrumentos musicais, tudo o que podiam salvar da água que já lambia a entrada do prédio. Quando finalmente tiveram um momento de descanso, sentados nas escadas entre o primeiro e o segundo andar, Luísa ofereceu a Ricardo uma garrafa de água. Obrigado. Ele bebeu longamente, exausto. Suas roupas estavam sujas, as mãos calejadas pelo trabalho incomum. Vocês enfrentam isso com frequência? Mais do que gostaríamos, respondeu Luísa. E mais nunca vi uma enchente subir tão rápido quanto hoje. Ricardo olhou ao redor, para as crianças acomodadas em colchonetes improvisados, algumas chorando silenciosamente, outras ajudando a distribuir lanches. Professores liam histórias à luz de lanternas, tentando distrair os pequenos do perigo lá fora. Eles vão ficar bem? Vão. Crianças são incrivelmente resilientes. Luísa observou-o com curiosidade. E você também se saiu melhor do que eu esperava, advogado. Ricardo sorriu cansado. Acho que aprendi algumas coisas hoje que não ensinam na faculdade de Direito. Seu celular vibrou novamente. Era um e-mail de Márcia, com um anexo enorme e uma mensagem curta. Consegui o estudo completo com um contato no Departamento de Licenciamento Ambiental. Acho que você precisa ver isso. Ricardo abriu o documento, começando a ler sob a luz fraca da tela do celular. À medida que avançava pelas páginas, sua expressão ficava cada vez mais grave. O que foi? Perguntou Luísa, percebendo sua mudança de humor. O estudo completo de impacto ambiental. Ricardo olhou para ela, o conflito evidente em seus olhos. A versão que foi apresentada no processo é apenas um resumo editado. O documento original indica claramente que esta área é uma várzea natural, um ponto crítico de absorção de águas pluviais. Ele indicou a água que continuava a subir. Exatamente o que estamos vendo agora. E o que isso significa? Ricardo respirou fundo antes de responder. Significa que o projeto, como está aprovado, poderia causar um desastre ambiental ainda maior. E que alguém deliberadamente omitiu essa informação no processo. O barulho da chuva começava finalmente a diminuir, mas a água no primeiro andar da escola tinha subido consideravelmente. Através das janelas do segundo andar, podiam ver barcos improvisados resgatando pessoas das casas mais baixas da comunidade. O que vai fazer agora, Ricardo? Perguntou Luísa, sua voz mais suave, usando pela primeira vez apenas seu primeiro nome. Ricardo olhou para as crianças, para os professores dedicados, para a destruição parcial que a chuva já havia causado. Lembrou-se de sua mãe, de como Jurema a havia salvado naquela noite tempestuosa tantos anos atrás. Como uma comunidade que agora corria risco de ser destruída havia acolhido Beatriz Albuquerque, protegendo-a quando estava mais vulnerável. A coisa certa? Respondeu simplesmente. Vou fazer a coisa certa. Na manhã seguinte, sexta-feira, o sol ressurgiu sobre uma São Paulo parcialmente alagada. Os noticiários reportavam os estragos da tempestade em diversas regiões da cidade, com a zona leste entre as mais afetadas. No pequeno ateliê de Jurema na Liberdade, o terno de Ricardo Albuquerque estava pronto, impecavelmente ajustado e passado, pendurado em um cabide especial. A costureira havia trabalhado até tarde para garantir que a peça estivesse perfeita, apesar dos acontecimentos do dia anterior. Às 8h30 em ponto, a campainha tocou. Era o próprio Ricardo, não um mensageiro como de costume. Bom dia, dona Jurema! Ele parecia cansado, com olheiras visíveis, mas havia algo diferente em sua postura, um tipo de humildade que ela nunca havia notado antes. Bom dia, doutor. Seu terno está pronto. Jurema indicou a peça. E quer experimentar para garantir que está tudo certo? Confio no seu trabalho. Ele ficou parado na porta, como se hesitasse entre entrar ou não. Posso tomar um café com a senhora? Tenho algo importante para conversar. Surpresa! Jurema convidou-o a entrar. Seu pequeno ateliê havia sido poupado da inundação por estar em uma área mais alta, mas ela sabia pela filha que a escola e grande parte da comunidade haviam sofrido danos consideráveis. Luísa me ligou ontem à noite, comentou enquanto preparava café na pequena cozinha adjacente ao ateliê. Disse que você ajudou muito durante a emergência. Ricardo aceitou a xícara fumegante.
Fiz apenas o que qualquer um teria feito. Ele tomou um gole do café forte antes de continuar. Dona Jurema, primeiro quero agradecer, não apenas pelo terno, que como sempre está perfeito, mas por tudo o que fez por minha família. Por ter salvado minha mãe naquela noite. Por ter sido uma amiga para ela ao longo dos anos. Jurema assentiu, emocionada. Sua mãe era uma pessoa especial, Dr. Ricardo. Teria muito orgulho do homem que você se tornou. Não tenho tanta certeza disso. Ricardo colocou a xícara sobre a mesa. Ontem, na escola, descobri algo que muda tudo no caso Horizonte. Ele explicou sobre o estudo ambiental completo, sobre como as informações cruciais haviam sido omitidas do resumo apresentado no processo, sobre o risco real que a construção do empreendimento representaria para toda a região. O que pretende fazer? Perguntou Jurema, embora algo no olhar dele já lhe desse a resposta. Vou apresentar o estudo completo ao juiz na audiência de terça-feira. Vou solicitar a suspensão imediata do projeto até que uma avaliação independente seja realizada. Ricardo parecia ao mesmo tempo determinado e apreensivo. Provavelmente vou perder o cliente. Possivelmente vou criar um conflito sério com os outros sócios do escritório. Seu pai vai apoiá-lo. Eu sei. Falei com ele ontem à noite, assim que consegui sair da escola. Ricardo sorriu levemente. Ele disse que finalmente estou seguindo os passos de minha mãe, não apenas os dele. Jurema serviu mais café. E como se sente com isso? Assustado, aliviado, confuso. Ricardo olhou para as mãos da costureira, aquelas mãos experientes que haviam salvo sua mãe, que haviam ajustado seus ternos por anos, que haviam criado 3 filhos sozinhas. Mas sei que é o correto. Sabe o que sua mãe me disse uma vez? Jurema pegou sua caixa de madeira entalhada, retirando a foto amarelada que mostrava ela e Beatriz juntas. Ela disse que a verdadeira advocacia não é vencer a qualquer custo, mas garantir que a justiça seja feita, mesmo quando isso significa reconhecer que seu lado inicial não é o justo. Ricardo pegou a foto, observando o rosto sorridente de sua mãe. Eu era tão concentrado em construir minha carreira, em provar meu valor, que esqueci por que escolhi o direito em primeiro lugar. Jurema colocou gentilmente a mão sobre a dele. Nunca é tarde para relembrar nossos verdadeiros propósitos, Dr. Ricardo. Eles conversaram por mais algum tempo. Ricardo quis saber mais sobre a amizade entre Jurema e sua mãe, sobre os projetos comunitários que Beatriz havia apoiado discretamente, sobre aspectos de sua própria mãe que ele nunca havia conhecido realmente. Quando finalmente se levantou para sair, pegando o terno cuidadosamente embalado, Ricardo parecia um homem diferente do advogado implacável que Jurema conhecia de vista. A dona Jurema, a comunidade vai precisar de ajuda legal para lidar com os danos da enchente, para exigir melhorias na infraestrutura, talvez até para processar os responsáveis pela aprovação irregular do projeto Horizonte. Ele tirou um cartão do bolso, colocando-o sobre a mesa. Diga para sua filha me ligar. Vou representar a Associação de Moradores pro Bono. Jurema sorriu, seus olhos brilhando de emoção. Sua mãe estaria muito orgulhosa, Dr. Ricardo. Muito orgulhosa mesmo. Enquanto o via sair, carregando o terno ajustado, Jurema pensou em como algumas costuras eram invisíveis aos olhos, mas fundamentais para sustentar toda a estrutura. A costura que havia unido sua vida à família Albuquerque naquela noite tempestuosa 20 anos atrás. A costura entre passado e presente que agora redirecionava o futuro de uma comunidade inteira. E pensou em como seu ofício havia lhe ensinado que, às vezes, para fazer algo verdadeiramente belo e duradouro, é preciso primeiro desatar cuidadosamente os pontos antigos, refazer as marcações, encontrar um novo e melhor caminho para a linha. A manhã de terça-feira amanheceu límpida, sem nenhuma nuvem no céu, um contraste dramático com a tempestade da semana anterior. No apartamento de Ricardo, localizado em um condomínio de luxo nos Jardins, o advogado ajustava a gravata diante do espelho. O terno azul marinho ajustado por Jurema caía-lhe perfeitamente, como sempre. Seu telefone tocou pela 5ª vez naquela manhã. Era novamente Paulo Mendonça, CEO da Horizonte Construtora, cliente que havia tentado contatar Ricardo insistentemente desde sexta-feira. Com um suspiro, Ricardo finalmente atendeu. Doutor, Albuquerque, graças a Deus consegui falar com o senhor. A voz de Mendonça revelava irritação mal contida. Estamos a menos de 3 horas da audiência
E o senhor não atendeu nenhuma das minhas ligações no final de semana. Desculpe, Dr. Mendonça. Foi um final de semana complicado, com os desdobramentos da enchente. Ricardo manteve o tom profissional, embora suas mãos tremessem levemente. Justamente sobre isso precisamos conversar. Aquela tempestade foi um evento isolado, um desastre natural. Não tem absolutamente nada a ver com nosso projeto. Mendonça fez uma pausa. Algum problema com nossa defesa para hoje? Ricardo respirou fundo antes de responder. Na verdade, Dr. Mendonça, há um assunto delicado que precisamos discutir antes da audiência. Gostaria de encontrá-lo no meu escritório em 1 hora. Impossível. Estou em uma reunião com investidores agora. Podemos conversar por telefone mesmo. Preferiria pessoalmente. Mas entendo a situação. Ricardo sentou-se na beira da cama. Dr. Mendonça, tive acesso ao estudo ambiental completo sobre a área da Vila Esperança. O estudo original, não o resumo executivo que foi apresentado no processo. Um silêncio pesado se estabeleceu na linha. E Mendonça finalmente perguntou, sua voz notavelmente mais tensa. O estudo deixa claro que a área é uma várzea natural essencial para a drenagem urbana. Indica também que a remoção da vegetação atual e a impermeabilização do solo com o empreendimento proposto poderiam causar exatamente o tipo de desastre que vimos na semana passada, mas em escala ainda maior. Quem lhe deu acesso a esse documento? A voz de Mendonça agora era cortante. Isso não importa. O fato é que informações cruciais foram deliberadamente omitidas dos autos do processo. Ricardo manteve-se firme. Como advogado inscrito na OAB, tenho o dever ético de apresentar esse documento ao juiz. Você tem um dever para com seu cliente, Albuquerque. A pretensão de cordialidade havia desaparecido completamente da voz de Mendonça. Sabe quanto dinheiro já investimos nesse projeto? Quanto sua firma já recebeu de honorários? Sei perfeitamente. E também sei que proceder com esse projeto seria criminosamente negligente, colocando em risco centenas de vidas. Mendonça riu amargamente. Não me venha com esse discurso moralista agora. Você sabia desde o início que haveria resistência da comunidade local. Foi contratado justamente por sua reputação de implacável, de quem consegue resultados a qualquer custo. As palavras atingiram Ricardo como um tapa. Era verdade. Até poucos dias atrás, não se importava com quem estaria do outro lado da disputa, desde que saísse vitorioso. As coisas mudaram, Dr. Mendonça. Não posso proceder com uma defesa que sei ser baseada em documentos fraudulentos. Seu idealismo súbito vai lhe custar caro, Albuquerque. Muito caro. A ameaça era evidente. Tenho o almoço marcado com seu sócio Pereira em meia hora. Veremos o que ele acha de sua conduta. Faça o que achar necessário. Estarei no tribunal às 14. Ricardo desligou antes que Mendonça pudesse responder. Mal colocou o telefone na mesa de cabeceira e ele tocou novamente. Era Luísa. Ricardo, está tudo bem? Parece que a audiência já está gerando movimento aqui na comunidade. Nos poucos dias desde a enchente, a relação entre Ricardo e Luísa havia evoluído rapidamente de antagonismo a uma aliança improvável. Ele havia passado grande parte do domingo na comunidade, orientando os moradores sobre como documentar os danos para futuros processos de indenização, enquanto Luísa organizava um mutirão para a limpeza da escola. Estou bem, apenas lidando com as consequências das minhas decisões. Ele tentou soar mais confiante do que se sentia. Ou como estão as coisas por aí? A escola ainda está sendo limpa, mas conseguimos salvar a maioria dos livros e equipamentos graças à sua ajuda na quinta. Ela fez uma pausa. As pessoas estão confiantes, Ricardo. Você deu esperança a eles. O peso daquela responsabilidade assentou-se ainda mais pesadamente sobre seus ombros. Luísa, preciso que entenda algo. Mesmo com o estudo ambiental completo, não há garantia de que venceremos hoje. O juiz pode simplesmente determinar ajustes ao projeto, não sua suspensão total. Entendo isso, mas pelo menos agora temos uma chance real, não é? Sim, temos uma chance. Ricardo verificou o relógio. Preciso ir para o escritório agora. Nos vemos no tribunal. Ricardo. Luísa hesitou. Obrigada. De verdade. Aquele simples agradecimento aqueceu algo dentro dele que há muito tempo estivera adormecido. 1 hora depois, Ricardo entrava em seu escritório para encontrar seu pai esperando-o. Mendonça já ligou para Pereira,
que convocou uma reunião de emergência dos sócios, informou Eduardo sem preâmbulos. Estão planejando substituí-lo no caso. Ricardo assentiu, já esperando por isso. Não podem me impedir de apresentar o estudo completo ao juiz. Não, não podem. Mas podem tornar sua vida bastante difícil depois disso. Eduardo aproximou-se, ajustando levemente a gravata do filho. O terno ficou perfeito. Dona Jurema nunca decepciona. Ricardo sorriu levemente. Pai, estou fazendo a coisa certa? Era raro Ricardo buscar a validação paterna tão diretamente. Eduardo colocou as mãos nos ombros do filho. Estou orgulhoso de você, Ricardo. Mais orgulhoso do que nunca estive quando você ganhava casos aparentemente impossíveis. Seus olhos brilhavam com emoção contida. Sua mãe sempre dizia que você tinha um coração maior do que deixava transparecer, que um dia esse coração falaria mais alto que sua ambição. Ricardo engoliu em seco, lutando contra a emoção que ameaçava transbordar. Queria que ela pudesse ver isso. Ela vê. Eduardo apertou levemente os ombros do filho antes de soltá-lo. Agora vamos. Temos uma reunião de sócios para enfrentar. A sala de reuniões principal do escritório Albuquerque em Associados estava repleta quando pai e filho entraram. Os 6 sócios seniores ocupavam a grande mesa oval, com expressões que variavam de preocupação a clara hostilidade. Carlos Pereira, o sócio administrativo, estava em pé na cabeceira da mesa, ao lado de Paulo Mendonça, CEO da Horizonte. Ricardo, Eduardo, sentem-se, por favor, disse Pereira, sem esconder seu desconforto com a situação. O Dr. Mendonça nos trouxe uma preocupação séria que precisamos discutir imediatamente. Ricardo sentou-se calmamente, colocando sua pasta sobre a mesa. Imagino que seja sobre minha intenção de apresentar o estudo ambiental completo na audiência de hoje. Exatamente. Pereira olhou para os outros sócios. Ricardo, entendemos seu dilema ético, mas o Dr. Mendonça é um cliente importante do escritório há mais de uma década. Não podemos simplesmente mudar nossa estratégia na véspera de uma audiência crucial. Não é uma questão de estratégia, Carlos. É uma questão de ética profissional e responsabilidade civil. Ricardo abriu sua pasta, retirando uma cópia impressa do estudo. Este documento deixa claro que o projeto, como está concebido, representa um risco ambiental grave e imediato para toda a região. Mendonça interveio, sua voz controlada, mas cortante. Esta é uma interpretação tendenciosa. Temos outros estudos que indicam soluções viáveis para mitigar quaisquer impactos. Estudos que convenientemente não foram incluídos no processo, rebateu Ricardo. Senhores, interrompeu Helena Vasconcelos, a sócia mais antiga depois de Eduardo. Precisamos ser práticos. Ricardo, compreendemos sua preocupação, mas expor isso agora prejudicaria irreparavelmente a relação do escritório com um cliente valioso. E manter esse documento escondido poderia nos tornar cúmplices de um desastre, respondeu Ricardo, mantendo a calma. Vimos o que aconteceu na semana passada com uma chuva forte. Imaginem o que aconteceria com um condomínio inteiro construído naquela várzea. Isso é especulação alarmista, disse Mendonça, batendo levemente na mesa. Aquela tempestade foi um evento climático extremo, uma exceção. Uma exceção que tende a se tornar regra com as mudanças climáticas, interveio Eduardo pela primeira vez. Senhores, senhoras, entendo a preocupação com os negócios do escritório, mas fundei esta firma com princípios claros que sempre nos guiaram. O mundo mudou, Eduardo, disse Pereira com um suspiro. A advocacia corporativa hoje tem outras exigências, outras pressões. Ricardo levantou-se, ajustando o paletó. Respeito a posição de todos, mas minha decisão está tomada. Vou apresentar este documento ao juiz e solicitar, no mínimo, a suspensão do projeto até uma reavaliação completa por uma equipe independente. Isso é inaceitável, protestou Mendonça, também se levantando. Estou disposto a substituir o representante legal agora mesmo, se necessário. Pereira olhou para os outros sócios, que acenaram discretamente. Dr. Gir Mendonça, o Dr. Augusto Meirelles, pode assumir o caso imediatamente. Ele já está familiarizado com o processo e pode... Não, interrompeu Eduardo, sua voz tranquila mas firme. Não vamos substituir Ricardo. Com todo respeito, Eduardo, esta é uma decisão administrativa que precisa ser tomada para o bem do escritório, insistiu Pereira. Não?
repetiu Eduardo, olhando cada um dos sócios nos olhos. Se substituírem meu filho, estarão me substituindo também. E por extensão, perderão o nome Albuquerque da firma. Um silêncio atônito caiu sobre a sala. Mesmo Ricardo olhava para o pai com surpresa. Isso é chantagem, Eduardo, disse Helena, finalmente. Não, Helena. É princípio. Eduardo sorriu levemente. Quanto vale o nome desta firma? Quanto vale nossa reputação? Quanto vale poder olhar no espelho todas as manhãs e reconhecer a pessoa que nos encara de volta? Mendonça bateu na mesa com força. Isso é ridículo. Estão jogando fora um cliente que representa mais de 15% da receita anual de vocês. E mantendo algo muito mais valioso, Dr. Mendonça, respondeu Eduardo calmamente. Nossa integridade. Ricardo observava admirado como seu pai, com poucas palavras e sua presença imponente, conseguia mudar completamente a dinâmica de uma reunião. Era uma habilidade que sempre invejara, mas que só agora compreendia plenamente. Se me permitem, disse Ricardo, voltando-se para os sócios, não estou propondo abandonar o cliente. Estou propondo representá-lo de forma ética, sugerindo adaptações ao projeto que possam torná-lo viável sem os riscos atuais. A Horizonte pode ajustar seu planejamento, preservar parte da área verde, incluir sistemas de drenagem adequados, talvez até incorporar a escola existente como um diferencial do empreendimento. A sugestão pegou Mendonça de surpresa. Isso alteraria completamente nosso modelo de negócio para a área. Sim, alteraria. Mas criaria um precedente de desenvolvimento responsável que poderia se tornar o novo padrão de mercado. A Horizonte seria pioneira, não mais vilã. Ricardo olhou diretamente para o empresário. E, francamente, após a enchente da semana passada, o senhor realmente acredita que conseguirá aprovar o projeto original em qualquer instância? A pergunta pairou no ar por alguns instantes. Mendonça ajustou a gravata, visivelmente desconfortável. Senhores, senhoras, preciso de um momento com meu advogado. A sós, se possível. Os sócios trocaram olhares surpresos, mas concordaram em deixar a sala. Eduardo foi o último a sair, lançando um olhar de confiança para o filho antes de fechar a porta. Sozinhos na sala de reunião, Ricardo e Mendonça se mediram em silêncio por alguns segundos. Você tem bolas, Albuquerque? Isso eu não posso negar, disse finalmente o empresário, deixando escapar um riso seco. E, aparentemente, herdou a espinha do seu pai. Agradeço o elogio. Não é bem um elogio. Mendonça andou até a janela, observando a vista da cidade. Sabe quanto dinheiro já investimos nesse projeto? Quanto custaria recomeçar do zero? Menos do que um processo por negligência se algo acontecer. Menos do que a vida de centenas de pessoas. Ricardo aproximou-se. Dr. Mendonça, o mercado imobiliário está mudando. Sustentabilidade não é mais apenas um diferencial de marketing, é uma necessidade. Mendonça virou-se para encará-lo. E o que você sugere, concretamente? Um redesenho completo do projeto, preservando parte significativa da área verde e incorporando sistemas naturais de drenagem. Manutenção da escola, talvez ampliada e modernizada como parte do pacote de compensação para a comunidade. Ricardo fez uma pausa. E, acima de tudo, transparência no processo. Isso vai custar uma fortuna. Sim, e vai valorizar o empreendimento a longo prazo. Mendonça considerou as palavras por um longo momento. A audiência é em 2 horas. Podemos solicitar um adiamento. Apresentar ao juiz uma proposta de acordo preliminar entre as partes, demonstrando boa-fé. Supondo que eu concorde com isso, quem representaria a comunidade nesse acordo? A Associação de Moradores, naturalmente. Tenho trabalhado com eles desde a enchente. Mendonça ergueu as sobrancelhas. Você já estava planejando isso antes mesmo desta reunião, não estava? Ricardo sorriu levemente. Digamos que eu estava preparado para todas as possibilidades. O empresário estudou-o com uma nova apreciação. Seu pai está certo sobre você, sabia? Ele sempre disse que seu único defeito era não perceber seu próprio valor além das vitórias no tribunal. Aquela observação pegou Ricardo de surpresa. Nunca imaginara que seu pai falasse sobre ele com clientes, muito menos de forma tão pessoal. Mendonça consultou o relógio. Temos 1 hora para esboçar essa proposta de acordo preliminar, se quisermos apresentá-la a tempo.
e vou precisar de garantias firmes de que a Associação de Moradores estará disposta a negociar. Posso contatar a presidente da associação agora mesmo. Ricardo já estava pegando o telefone. E vai precisar conversar com a diretora da escola também. A professora Luísa, imagino. Sua mãe me falou sobre ela. Minha mãe? Dona Jurema. Mendonça sorriu ao ver a expressão confusa de Ricardo. Nos conhecemos ontem, quando fui buscar minhas camisas. Uma senhora notável, muito persuasiva. Ricardo balançou a cabeça, admirado. Ela não mencionou que tinha falado com o senhor. Algumas pessoas preferem trabalhar nos bastidores, Albuquerque. Agora, vamos a esse acordo. Uma hora depois, ao entrar no tribunal acompanhado não apenas de Mendonça, mas também de Luísa e da presidente da Associação de Moradores, Ricardo sentiu algo que não experimentava havia anos. A satisfação de estar usando suas habilidades não apenas para vencer, mas para construir. No corredor do tribunal, avistou Dona Jurema sentada discretamente em um dos bancos. Ela sorriu ao vê-lo. Um sorriso que falava de orgulho, de ciclos completados, de histórias entrelaçadas que finalmente encontravam seu desfecho adequado. Ricardo ajustou o paletó do terno azul marinho, sentindo, pela primeira vez, o verdadeiro peso e valor daquela peça meticulosamente trabalhada por mãos experientes. Não era apenas um terno, era um símbolo de transformação. 6 meses se passaram desde aquela audiência fatídica no tribunal. A primavera chegava a São Paulo com sua explosão característica de ipês amarelos, pontuando a paisagem urbana com manchas douradas. No amplo terreno da Vila Esperança, onde antes havia apenas a pequena escola municipal e casas simples, agora um canteiro de obras movimentado mostrava os primeiros contornos do que seria o Projeto Integrado Horizonte. Os painéis informativos ao redor do terreno apresentavam os detalhes do empreendimento revolucionário. Um conjunto habitacional de uso misto, com prédios residenciais de diferentes padrões intercalados com áreas verdes extensas, sistemas de captação de água de chuva e, no centro, a nova escola municipal professora Beatriz Albuquerque, 3 vezes maior que a antiga, equipada com laboratórios modernos e um centro cultural comunitário. Naquela manhã de sábado, uma pequena cerimônia estava sendo realizada para marcar o início das obras da escola, que seria a primeira fase do projeto a ser concluída. Uma tenda branca abrigava cerca de 50 pessoas, membros da comunidade, professores, executivos da Horizonte, jornalistas e convidados especiais. Luísa, agora coordenadora pedagógica da escola temporária que funcionava em um galpão adaptado, ajustava nervosamente o microfone no pequeno palco. Bom dia a todos! É com imensa alegria que damos início oficial às obras da nova Escola Municipal Professora Beatriz Albuquerque. Sua voz projetava-se firme apesar do nervosismo. Este momento representa muito mais que uma construção física. Representa a vitória da colaboração sobre o conflito, do diálogo sobre a imposição, do bem comum sobre interesses isolados. Nas primeiras fileiras, Ricardo observava com admiração discreta a desenvoltura de Luísa. Nos últimos meses, haviam trabalhado lado a lado no desenvolvimento dos acordos legais que transformaram o que seria um embate judicial em um projeto colaborativo pioneiro. A proximidade profissional havia evoluído para uma amizade que, para surpresa de ambos, começava a dar sinais de algo mais profundo. Ao lado de Ricardo, Dona Jurema acompanhava o discurso da filha com olhos marejados de orgulho. Vestia um conjunto de seda azul claro, especialmente confeccionado para a ocasião, e parecia mais jovem e radiante que nunca. Este projeto não existiria sem a coragem de muitas pessoas, continuou Luísa. Pessoas que ousaram imaginar uma forma diferente de crescimento urbano, que acreditaram na possibilidade de desenvolvimento sem destruição. Seu olhar encontrou o de Ricardo brevemente, um agradecimento silencioso. Nos meses anteriores, ele havia assumido oficialmente a representação jurídica da Associação de Moradores, transformando-se no principal articulador legal do projeto integrado. Sua experiência corporativa, antes usada para facilitar empreendimentos a qualquer custo, agora servia para garantir que o desenvolvimento respeitasse tanto as necessidades da comunidade quanto os interesses comerciais da construtora. Convido agora o Dr. Paulo Mendonça, presidente da Horizonte Construtora, para dizer algumas palavras. Mendonça levantou-se e caminhou até o palco.
Sua expressão era muito diferente da arrogância corporativa que o caracterizava 6 meses antes. Obrigado, professora Luísa. Senhoras e senhores, confesso que quando iniciei este projeto, minha visão era limitada pelo modelo tradicional de negócios imobiliários. Ele olhou para a maquete do empreendimento, exposta ao lado do palco. Foi preciso uma crise, literal e metafórica, para perceber que existem outras formas de construir, não apenas edifícios, mas relacionamentos com a cidade e seus habitantes. Ricardo notou como Mendonça, antes seu adversário, havia se tornado um aliado improvável. O empresário havia surpreendido a todos ao mergulhar pessoalmente no redesenho do projeto, buscando soluções inovadoras que pudessem conciliar rentabilidade e responsabilidade social. A imprensa especializada já começava a tratar o projeto integrado Horizonte como um caso paradigmático, potencialmente capaz de redefinir os parâmetros do desenvolvimento urbano em São Paulo. Este projeto representa um novo começo para a Horizonte. Estamos aprendendo que ser parte da solução, e não do problema, é também um excelente modelo de negócios. Mendonça sorriu. E devo um agradecimento especial ao Dr. Ricardo Albuquerque, que teve a coragem de nos mostrar um caminho diferente, quando seria muito mais fácil simplesmente seguir o script tradicional. Ricardo sentiu o olhar de todos se voltarem para ele. Era ainda desconfortável receber esse tipo de reconhecimento público. Nos círculos jurídicos de São Paulo, sua decisão de enfrentar um cliente poderoso em nome da ética havia gerado tanto admiração quanto críticas. O escritório Albuquerque em Associados passara por uma pequena reestruturação, com a saída de 2 sócios mais tradicionalistas e a redefinição de sua atuação corporativa, agora com maior foco em advocacia empresarial socialmente responsável. Após os discursos formais, durante o coquetel que se seguiu, Ricardo encontrou-se com Eduardo próximo à maquete do projeto. Impressionante como tudo mudou em 6 meses, não é? Comentou o pai, observando os detalhes do modelo arquitetônico. Quase não acredito que chegamos até aqui, respondeu Ricardo. Houve momentos em que pensei que tínhamos perdido tudo. Você nunca teve medo de perder antes, observou Eduardo com um sorriso compreensivo. Porque antes eu só me importava com vitórias profissionais. Desta vez, Ricardo hesitou, buscando as palavras certas. Desta vez você tinha algo mais importante em jogo. Ricardo assentiu, seu olhar instintivamente buscando Luísa, que conversava animadamente com um grupo de professores do outro lado da tenda. Ela é especial, comentou Eduardo, seguindo o olhar do filho. Me lembra sua mãe em muitos aspectos. A mesma paixão pelo que acredita, a mesma força disfarçada de gentileza. É tão óbvio assim? Perguntou Ricardo, surpreso com a percepção do pai. Eduardo riu. Para quem conhece você, sim. Acho que só a dona Jurema percebeu antes de mim. Ao mencionar a costureira, ambos olharam em sua direção. Jurema estava sentada em uma mesa com Paulo Mendonça e o prefeito regional, aparentemente contando uma história que os mantinha totalmente absortos. Incrível como ela consegue conquistar a todos, murmurou Ricardo. Sempre foi assim. Sua mãe costumava dizer que Jurema tinha o dom de enxergar o melhor em cada pessoa, de entender as costuras invisíveis que conectam histórias aparentemente desconexas. Um funcionário da construtora aproximou-se, pedindo a atenção de Ricardo para esclarecer um detalhe contratual com um dos fornecedores. Quando finalmente se liberou, Ricardo decidiu buscar um momento de tranquilidade fora da tenda. Caminhou até a área onde seria construída a nova escola, atualmente apenas um grande terreno demarcado com estacas coloridas. Respirou fundo o ar fresco da manhã, reflexivo. Sua vida havia se transformado completamente nos últimos meses, de formas que jamais teria imaginado. Precisando de um momento sozinho? A voz de Luísa o surpreendeu por trás. Só organizando os pensamentos, respondeu, sorrindo ao vê-la. Seu discurso foi excelente. Obrigada. Ainda não me sinto confortável falando em público, mas estou aprendendo. Ela posicionou-se ao lado dele, olhando para o terreno marcado. Consegue imaginar? Em menos de 1 ano, haverá uma escola aqui. Crianças correndo, aprendendo, sonhando. Graças a você, disse Ricardo. Foi sua persistência que tornou tudo isso possível. Luísa balançou a cabeça. Foi um esforço coletivo. Você, minha mãe, a comunidade,
e até mesmo o Mendonça, surpreendentemente. Ainda assim, sem você como catalisadora, sem você enfrentando sua própria firma e arriscando sua carreira, ela rebateu, com um meio sorriso. Ricardo riu. Parece que chegamos a um impasse de modéstia. Que tal declararmos empate e celebrarmos juntos? Sugeriu Luísa. Seu tom ligeiramente mais pessoal que profissional. Isso me parece uma excelente proposta jurídica, minha professora Silva. Eles trocaram um olhar prolongado. Aquele tipo de olhar que contém conversas inteiras não verbalizadas. Nos últimos meses, entre reuniões, documentos e planejamentos, algo havia florescido entre eles, ainda não nomeado, mas impossível de ignorar. Ricardo. Luísa quebrou o silêncio. Já decidiu sobre aquela proposta do escritório em Nova York? A pergunta pegou-o desprevenido. Semanas antes, um grande escritório internacional de advocacia, especializado em direito ambiental e urbanístico, havia entrado em contato, interessado em seu trabalho no caso Horizonte. Ofereceram-lhe uma posição de destaque em sua filial nova-iorquina, uma oportunidade que teria sido o auge de sua ambição alguns meses atrás. Ainda estou considerando, respondeu evasivo. É uma oportunidade incrível. Seu trabalho aqui abriu portas importantes. Sim, mas... Ele hesitou, inseguro sobre como expressar o que realmente sentia. Descobri que algumas raízes são mais profundas do que eu imaginava. O olhar de Luísa suavizou-se. Raízes familiares? Essas também. Ricardo reuniu coragem. Mas estava pensando em outros tipos de conexões. Mais recentes, talvez, mas não menos significativas. Antes que Luísa pudesse responder, foram interrompidos por um chamado vindo da tenda. Era a hora do momento simbólico de lançamento da pedra fundamental da escola. Caminhando de volta juntos, Ricardo sentiu a mão de Luísa tocar levemente a sua. Um contato breve, mas carregado de possibilidades. Conversamos mais sobre essas conexões depois da cerimônia? Sugeriu ela, com um sorriso. Muito definitivamente, respondeu Ricardo, sentindo-se estranhamente leve, como se um peso invisível tivesse sido removido de seus ombros. Na cerimônia simbólica, Dona Jurema foi convidada a colocar a primeira pá de cimento na base do que seria a nova escola. Ao realizar o gesto, seus olhos encontraram os de Ricardo. Havia naquele olhar o conhecimento profundo de quem vira a vida dar voltas completas, de quem entendera há muito tempo que algumas costuras são feitas para durar além do tecido original que unem. Ricardo compreendeu então que, de todas as lições que aprendera nos últimos meses, talvez a mais importante fosse que reconstruir, seja uma escola, uma comunidade ou a própria vida, exigia mais coragem que construir do zero. Exigia reconhecer o valor do que já existia, preservar o que funcionava e transformar com respeito o que precisava ser mudado. E enquanto observava Jurema, Luísa, seu pai e todos os outros reunidos em torno daquele momento simbólico, sentiu-se parte de algo maior, de uma história que transcendia contratos e processos. Uma história de pessoas reais cujas vidas se entrelaçavam como os fios invisíveis de uma costura bem feita. Um ano após o início das obras, a nova escola municipal professora Beatriz Albuquerque estava quase concluída, pontualmente dentro do cronograma estabelecido. O imponente prédio de 3 andares, com sua arquitetura moderna mas acolhedora, destacava-se na paisagem transformada da Vila Esperança, tornando-se rapidamente um símbolo do novo modelo de desenvolvimento urbano que o projeto representava. Numa tarde de outono, Ricardo caminhava pelos corredores já finalizados do prédio, acompanhando a vistoria final antes da inauguração oficial marcada para a semana seguinte. Ao seu lado, Luísa conferia meticulosamente cada detalhe, assegurando que tudo estivesse de acordo com o projeto educacional que havia ajudado a desenvolver. O laboratório de ciências está perfeito, comentou ela, visivelmente emocionada ao verificar os equipamentos recém-instalados. E nossas crianças terão oportunidades que nunca sonhamos possíveis. Ricardo observava com admiração o entusiasmo de Luísa. Durante o último ano, sua relação havia evoluído de uma parceria profissional para um relacionamento pessoal sólido. O que começara como encontros para discutir aspectos legais do projeto transformou-se gradualmente em jantares, longas conversas e, finalmente,
Um amor maduro e sereno que surpreendeu a ambos por sua naturalidade. A biblioteca ainda precisa dos últimos ajustes de iluminação, observou Ricardo, consultando sua lista. Falei com a equipe técnica hoje cedo. Deve estar resolvido até amanhã. E a sala multiuso para as oficinas comunitárias? Todos os equipamentos chegam na sexta-feira. A acústica já foi testada e aprovada. Eles seguiram para o terceiro andar, onde um amplo terraço havia sido transformado em uma horta escolar, combinando tecnologia sustentável com métodos tradicionais de cultivo. Dali, tinham uma vista privilegiada de todo o projeto em desenvolvimento. Além da escola, já era possível ver os primeiros edifícios residenciais tomando forma, intercalados com áreas verdes preservadas e sistemas de drenagem natural que haviam demonstrado sua eficácia nas chuvas recentes. É quase inacreditável, não é? Disse Luísa, apoiando-se na mureta que circundava o terraço. Pensar que há pouco mais de um ano estávamos certos de que tudo seria destruído. Ricardo sorriu, tomando discretamente a mão dela. Talvez devêssemos agradecer aquela tempestade. Foi ela que mudou tudo. A tempestade e um certo advogado que descobriu sua consciência no momento certo. E uma certa professora teimosa que não aceitou a derrota. Eles riram, compartilhando aquela cumplicidade que havia se tornado característica de sua relação. O telefone de Ricardo vibrou, interrompendo o momento. Era uma mensagem de Márcia, sua assistente no escritório. Algo importante? Perguntou Luísa, notando sua expressão concentrada enquanto lia a mensagem. Os documentos da reestruturação do escritório foram finalizados, respondeu ele, guardando o telefone. A partir da próxima semana, oficialmente não seremos mais Albuquerque Associados. E como se sentirá sendo sócio-diretor de Albuquerque, Silva Meireles? Ricardo respirou fundo, ainda processando a magnitude daquela mudança. A decisão de reformular completamente o escritório para focar em direito urbanístico e ambiental havia sido a consequência natural dos eventos do ano anterior. Com Eduardo se preparando para uma aposentadoria gradual, Ricardo assumira a liderança, convidando Augusto Meireles, um especialista em direito ambiental, e, surpreendentemente, Luísa Silva, para se tornarem sócios. Honesto? Um pouco assustado, admitiu Ricardo. É como reescrever completamente o script no meio da peça. Mas é um script melhor, observou Luísa. Tem um que faz mais sentido para quem você realmente é. Ricardo assentiu, reconhecendo a verdade naquelas palavras. O último ano havia sido de profundas transformações profissionais. O caso Horizonte tornara-se um marco na jurisprudência urbanística de São Paulo, atraindo atenção nacional e mesmo internacional. O modelo de desenvolvimento integrado, preservando comunidades existentes enquanto permitia crescimento econômico responsável, estava sendo estudado e replicado em outras cidades. Ainda não acredito que consegui te convencer a deixar a sala de aula para virar advogada corporativa, brincou Ricardo. Luísa riu. Não sou advogada corporativa, sou consultora especializada em impacto social e educacional. E não deixei completamente a sala de aula. Ainda darei aulas no programa de educação comunitária. Detalhe técnico. Um detalhe importante, corrigiu ela, com fingida seriedade. Além disso, acho que posso fazer mais diferença agora, influenciando outros projetos desde o início, garantindo que comunidades como a nossa não sejam simplesmente ignoradas no processo de desenvolvimento urbano. Eles deixaram o terraço e continuaram a vistoria pelo prédio. No caminho para o andar térreo, encontraram Paulo Mendonça, que supervisionava pessoalmente alguns acabamentos no auditório principal. Ricardo, Luísa, que bom vê-los! Cumprimentou o empresário com genuína cordialidade. Estava justamente pensando em vocês. Acabei de receber a confirmação de que o projeto foi selecionado como finalista do Prêmio Mundial de Arquitetura Sustentável. Isso é maravilhoso, Paulo! Exclamou Luísa. Uma validação importante para o modelo que desenvolvemos juntos, acrescentou Ricardo, ainda surpreso com a transformação no relacionamento com Mendonça, de adversários a parceiros. Absolutamente! E já estamos recebendo consultas de outras construtoras interessadas em replicar aspectos do projeto. Mendonça parecia genuinamente orgulhoso. Tudo indica que o que começou como uma batalha judicial acabou criando um novo paradigma para o setor. Após conversarem sobre alguns detalhes finais da inauguração, Ricardo e Luísa despediram-se de Mendonça e dirigiram-se à saída.
No estacionamento, encontraram Dona Jurema, que chegava para uma reunião do conselho comunitário que supervisaria as atividades culturais da escola. Mãe, pensei que sua reunião fosse só às 5, disse Luísa, abraçando-a carinhosamente. Vim mais cedo para ver como está ficando o memorial, respondeu Jurema, referindo-se a um pequeno espaço no saguão principal dedicado à história da comunidade e da antiga escola. Ricardo notou que Jurema carregava uma caixa de madeira entalhada que reconheceu imediatamente, a mesma onde guardava suas recordações mais preciosas. Trouxe algumas fotografias antigas da comunidade, explicou ela, percebendo o olhar curioso de Ricardo. E também isso! Jurema abriu a caixa e retirou cuidadosamente a fotografia amarelada que mostrava ela e Beatriz Albuquerque juntas, décadas atrás. Achei que deveria fazer parte do memorial, disse com voz emocionada. Beatriz teria tanto orgulho de ver seu nome nesta escola, e mais orgulho ainda de ver o homem que seu filho se tornou.